Boa noite, Filipe. Olá, boa noite. Obrigado por teres aceito o convite para estarmos a beber uma cerveja e a conversar. É sempre um enorme prazer estar contigo, conversar contigo. Muito Infelizmente já não vou ao Algarve tanto quanto ia quando era mais pequenino, ia muitas vezes com os meus pais, e por acaso ia para a tua zona, ia muitas vezes para a praia da Rocha. Mas pronto, totalmente. Praia da Rocha é fantástica, mas agora está um bocadinho diferente, tem muito turismo, tem muita procura. Mas pronto, quando vou ao Algarve faço sempre quase questão, se estiver desse lado, de ir à hamburgueria. E pronto, agora neste ano estive no outro lado, estive em Cabanas, não fui aí, portanto, olha, estamos agora aqui um bocadinho a conversar. Tu não tens basicamente nada, entre aspas, obviamente, a ver com cerveja. A tua formação é completamente diferente. Qual é a tua formação? Não, Para quem não conhece. a minha formação, eu trabalho na área da saúde mental. A minha formação é em neuropsicologia, trabalho na área do neurodesenvolvimento e na área do envelhecimento em contexto hospitalar. E é aquilo que eu mantenho como profissão, ou seja, a hamburgueria funciona porque está lá a Estela, que é a minha esposa, que é quem gere. Depois tenho uma equipa também felizmente muito boa e que de ano para ano tem ficado cada vez melhor, e são eles que fazem a hamburgueria funcionar. Eu mando uns bitites sobre cervejas que eu acho, devíamos ter esta, devíamos ter aquela, ou olha, encomendei este barril para o pessoal ainda estar aí, e o meu contributo muitas vezes é este. É um bom contributo, não é? É uma equipa, é o que tu dizes isso. Cada um tem as suas funções. Como é que uma pessoa ligada à área da saúde pensou em criar um negócio ligado à cerveja numa região que quem não conhece pode achar que é algo até fácil, porque tem muito turismo, mas numa região necessariamente difícil como é o Algarve? Sim. Como é que surgiu essa ideia, esse projeto? Acabou por ser uma situação um bocadinho fortuita. Os meus pais tinham um espaço físico, que é onde a hamburgueria agora está. Eles tinham alugado esse espaço a um inquilino que esteve lá a explorar aquilo uns 2 anos e depois não pagou rendas e aquilo estava uma grande confusão. E pronto, entretanto acabou o contrato, ele foi-se embora e a minha esposa estava numa via profissional que também não lhe estava a abrir perspectivas interessantes. Então pensámos um bocado, se poderíamos nós aproveitar o espaço, já que tínhamos ali o espaço, já que era fácil, se não funcionasse também, facilmente o meu pai nos mandava embora com uma palmadinha nas costas e alugava a outra pessoa. Então foi um bocadinho por aí, como o risco inicial era relativamente baixo, pronto, tivemos que investir a nível de remodelação, a nível de decoração, mas pronto, decidimos. A minha mulher sempre teve um interesse muito grande na parte da culinária, na parte da comida, da experimentação, das viagens. Ela tem a formação dela é em turismo, a licenciatura em turismo, então ela sempre teve um gosto muito pelo turismo e pelas viagens, que acaba por ser o nosso menu, é o menu do viajante, não? Nós tentamos replicar na comida, nos hambúrgueres que servimos, gastronomia dos locais a que os hambúrgueres se referem. A minha contribuição foi a cerveja. A minha contribuição foi, no sentido que eu sentia falta disso aqui. Eu vivi em Lisboa durante 7, 8 anos. Eu inicialmente não gostava de cerveja. Eu passei a gostar de cerveja apenas a partir dos meus 20 anos, quando fiz uma viagem à Bélgica. E nessa viagem na Bélgica, Essas viagens à Bélgica devem ser mal resultado. Pessoas a chegarem de repente. Essa foi a primeira, a última foi agora, faz um ano, no mês que vem. Pronto, nessa viagem quase que me obrigaram a beber uma cerveja lá na Grande Platz, uma coisa assim. Eu olhei para o menu, vi um menu cheio de cervejas, e um bocadinho sem saber como, escolhi uma Duvel. E foi a primeira cerveja que eu vi que me deu prazer. Foi a primeira cerveja que eu bebi, e fiquei a olhar para a cerveja, a pensar na cerveja, a saborear a cerveja. Isto foi há 20 e tal anos atrás, no ano 2000, se não estou em erro, literalmente há 22 anos atrás. A partir daí comecei a tentar perceber mais sobre cerveja, a gostar mais de cerveja, a tentar experimentar cerveja, à procura de sítios onde vendessem cerveja, por aí em diante. Depois, quando saí de Lisboa e vim cá para baixo, para o Algarve, senti falta. Em Lisboa já não era fácil. Se não estou em erro, saí de Lisboa em 2000.
2003 ou 2004, já não havia assim muita coisa, mas ainda se arranjava alguns sítios onde desse para beber umas cervejas diferentes. Aqui no Algarve, epá, a única coisa que nós tínhamos era Guinness e aquelas cervejas muito, muito viradas para o público britânico, aquelas industriais britânicas, que não enchiam as medidas. Então pensei, a minha mulher ficava com a parte da comida, eu tentava montar ali uma coisa interessante na parte da cerveja e Ou resolvemos seja, abrir. a hamburgueria surgiu basicamente ao mesmo tempo que a parte de cerveja, Foi em simultâneo. foi simultâneo. O nosso nome é Hamburgueria BB, que é literalmente Burger and Beer. Foi mesmo, foi uma abertura em simultâneo. E quando é que o projeto iniciou-se? Quando é que o pai teve problemas e vocês começaram a ter uma... Nós abrimos em maio de 2015. Uhum. Fazemos agora 7 anos. O que penso, tendo em conta o panorama cervejeiro nacional, foi perto do início, pelo menos no que toca a casas focadas na venda de cerveja. 7 anos já é muito bom. Com muitos altos e baixos, presumo, baixos no período da pandemia, imagino. Sim, período da pandemia. E este ano já é um bocadinho a recuperar. Sim, felizmente este ano o verão foi bastante bom, foi um verão muito forte. O período da pandemia para a cerveja foi péssimo. Como a hamburgueria, aquilo depois ainda funcionou mais ou menos, com as entregas, os takeaways e por aí em diante, mas quase ninguém quer boa cerveja nesses moldes. Quase ninguém quer beber uma boa cerveja de takeaway, ou quer estar à espera meia hora que lhe chegue a cerveja à casa. Então, para a cerveja, isso foi literalmente um período sombrio. Quando caiu a pandemia, nós tínhamos, acho que eram 6 barris engatados, que eu tive que trazer para casa. Não sei. Uma Lindre 25 e 6 barris. Eu não sei se tu imaginas o que é que foi a pandemia para mim. Aquele período inicial, então, foi... Sim, mesmo fechados em casa. Mas já recuperaram este verão? Sentiste já alguma recuperação? Já. Felizmente o verão passado e este verão já permitiu recuperar níveis pré-pandemia, ou superar mesmo níveis pré-pandemia. Este ano foi, em princípio, o melhor verão que tivemos. Se tudo correr bem, se não houver mais coisas estranhas, penso que isto agora entra novamente em velocidade de cruzeiro, a parte. Na hamburgueria, que quem não sabe fica numa zona de Portimão, próxima da Praia da Rocha, quem são principalmente os vossos consumidores? Vocês têm consumidores locais, têm pessoas que são da zona e que vão lá... Sim, nós são temos turistas, é um misto, depende um bocadinho de ser verão, inverno. É muito sazonal. Nós temos, durante o verão, temos muitas pessoas de fora, acima de tudo portugueses, alguns estrangeiros também, mas acima de tudo portugueses, muitas pessoas de fora. Durante o inverno temos os clientes locais e notamos nitidamente o período em que aparecem uns e desaparecem, e depois aparecem os outros. Tipo, o pessoal algarvio deixa um bocado de frequentar estabelecimentos comerciais no Algarve aqui a partir de meio de junho, julho. A maioria das pessoas começa a frequentar com muita parcimónia e ou vais às 7 da tarde e vais logo para casa. Ou seja, os nossos clientes habituais desaparecem durante 2 meses e temos o pessoal do turismo. Temos, ou seja, o pessoal que vem de fora, acima de tudo portugueses, mas onde é que nós estamos, que é assim uma segunda linha, temos acima de tudo portugueses. Temos depois muitos ingleses que nos vão descobrindo, mas o grosso é portugueses. Depois, agora, a partir desta altura, a partir do período em que começam as aulas, vemos nitidamente o regressar dos nossos clientes, ou seja, aqueles clientes que tivemos 2 meses quase sem os ver, regressam agora. Olha, está aí certamente, que acho que é o Dionísio, está aí. Estou a vê-lo. Acho que sim. Está aí, pronto, é um dos que... Ele não vai regressar, porque ele é de estar lá e se calhar é de sempre daqueles consumidores que... Mas essa é a parte gira, quando vou à hamburgueria há sempre muita gente que é habitual no teu espaço, que vai lá sempre, é uma comunidade algarvia, apesar do Algarve ser de facto bastante extensa e de entre Tavira e Lagos, ou pagas uma boa portagem, ou tens de fazer a 125, é sempre duro, mas é uma comunidade até bastante unida e tens... já fizeste encontros muito engraçados na hamburgueria. Sim, e até foi o Dionísio, o Dionísio neste momento é um amigo, ou seja, é uma amizade que nós temos, e o grupo de cervejeiros, até à pandemia, tínhamos uma amizade muito forte, era um grupo forte. Nós fazíamos encontros praticamente mensais
na hamburgueria, pá, em que falávamos muito sobre cerveja, provávamos muita cerveja, o pessoal levava cerveja, a cerveja que produzia, a cerveja que tinha comprado, pá, era uma dinâmica e um ambiente muito, muito interessante. E pá, nós fazíamos isto, era praticamente semanalmente. Para teres uma ideia, o meu filho nasceu num dia de um encontro de cervejeiros, o meu filho mais novo. Eu não pude aparecer nesse encontro porque... Nasceu sob o meu algoritmo. Então. Foi. E a parteira dele era belga. Tudo se cruza. Foi uma curiosidade muito, muito interessante. Pá, Olha, eu tinha-te convidado para trazer uma cerveja, não sei se queres. Eu tenho aqui uma também, para estarmos aqui a conversar. É bom conversar a ver uma cerveja ainda é melhor. Eu trouxe uma Strafendrick, como está? Esta foi da minha última viagem à Bélgica, vai fazer agora um ano em outubro, novembro. Onde é que eu fui jogar por cápsulas? Eu juro que tinha lá por cápsulas. Isto foi a minha maior surpresa. Eu fui visitar a fábrica deles em Bruges. Da Alpman, sim. Sim. Tem um sítio espetacular. Não tens o com os dentes, homem. Os meus dentes já não têm a pujança que tinham. Não sei mesmo onde é que coloquei aquilo. Sei que eu trouxe, tive na mão. Eu se calhar não te importas, Bruno, que eu... Não. Isto é 20 segundos foi. E aqui está. E esta cerveja, isto pode parecer um bocado uma afirmação blasfemosa, mas isto foi a cerveja que eu mais gostei na Bélgica. Não, a Strafendrick tem coisas fantásticas. Eu adorei. Eu tive em West Letteren, tive na Chimay, tive na Orval, e a Orval vem nitidamente em segundo. Mas esta cerveja eu vi lá na fábrica, eles têm a versão, não sei se já provaste, já tiveste por lá. Estive na fábrica, sim. Já. Também já foi há alguns anos, alguns valentes anos. Eles têm uma versão da cerveja que é feita e é logo embarrilada lá. Então não é nem pasteurizada nem filtrada. É uma coisa, pronto, esta na garrafa é boa, mas aquela não sei se foi toda a conjuntura. Ajuda, certamente, mas de facto, eu já falei isto com vários das pessoas à tua, ao vosso projeto e à tua família. Das pessoas com quem tenho falado é sempre engraçado porque depois estás muito ano a beber cerveja e já vês muita coisa e tens experimentado muita coisa, acabas por voltar, não são clássicos, mas muitas vezes são, mas depois são estilos já muito consensuais, já muito testados e não são colaborações feitas em cima do joelho, não. Sim. A Strafendrick é uma empresa, de facto, já com muitos anos disto. De facto, os produtos deles são fantásticos e lá está. Nunca nos deixam mal. Sim, não. Parte positiva. Em termos de Algarve, nós de facto temos, para além de uma comunidade muito, muito forte, das vezes que eu tenho ido e constatei isso, temos também marcas cervejeiras do Algarve, mas que se fixam ainda um bocadinho no Algarve. Por exemplo, se eu for, se calhar, a Vila Real, se eu for a Coimbra, não é fácil encontrar uma Marafada ou uma Mania. Sim. Eu acho... Deve-se... Eu acho que é uma questão geográfica. De qualidade não é certamente. Eu acho que é uma questão geográfica. É muito complicado. E eu, inicialmente, quando abri a ABB, eu tive dificuldade em ter cerveja artesanal aqui. Portuguesa mesmo. E uma das razões é que nós estamos a 300 km de Lisboa. E todo o resto do país é acima de Lisboa. Não quero denegrir o Alentejo, de modo nenhum. Mas a verdade é que estamos muito distantes de tudo o que são centros populacionais. Ou seja, tudo o que faz mexer uma economia, tudo o que faz mexer procura e oferta, nós estamos muito longe. E eu penso que deve-se a isso, se calhar a dificuldade de encontrar uma Marafada ou uma Mania mais longe do Algarve.
exemplo, uma coisa que eu tento fazer, eu tenho 8 torneiras na hamburgueria. Eu, durante o verão, eu tento ter pelo menos 6 cervejas artesanais algarvias nas torneiras a correr sempre. É verdade. Exatamente por causa desta sazonalidade. Porque eu sei que é nessa altura que vem cá o pessoal de fora. Ou seja, eu durante o ano divago mais com as cervejas que tenho nas torneiras. Durante o verão tento pelo menos ter 6. Portanto, outras 2 em princípio não, mas pelo menos 6 eu tento que sejam algarvias. Eu sei que sim, eu sei que tens sempre coisas algarvias, é sempre muito bom apoiares aí o pessoal da tua zona, porque como disseste, são cervejas genericamente, e da maior parte daquelas que eu já vi, e mesmo marcas mais pequenas, por exemplo a Baladiça, coisas pequenas, coisas menos conhecidas ainda do que se calhar a Marafada. Dos Santos tem uns produtos na área do lager bastante interessantes. A Vicentina, do Olivier. Vicentina também. Sim, é verdade. Giras. Maria do Portanto, é sempre bom teres essa aposta. É uma pena de facto, mas isso, no outro dia estava a falar com o Ricardo Cacelo, mesmo coisas do Porto, muitas vezes aqui em Lisboa, eu tenho dificuldade em encontrar. Há alguma justificação, por isso é que são cervejas artesanais, são cervejas com produção cuidada, local, muitas vezes com produtos também regionais, mas que de facto não têm uma distribuição. Isso releva também para a dificuldade da distribuição, que acho que é um problema que é transversal. Sim. Não obstante, tu aí na hamburgueria também apostas em outras marcas portuguesas. Tu notas, existe alguma marca que as pessoas mais habitualmente te procurem? Existe já alguma marca de cerveja artesanal que, além da Sagres e Superboc, as pessoas quando vão perguntam se tens? Essas felizmente vão sendo cada vez menos pedidas. E são mais pedidas até na altura de verão do que no inverno. Os nossos clientes bebem muito menos. Só tenho Superboc, não tenho Sagres, nem sequer é garrafa, tenho só uma linha de Superboc, e é acima de tudo que ela é procurada no verão, com o pessoal que está cá de férias. Ok. Ter um espaço, porta aberta, nunca é fácil. Nomeadamente quando, como tu dizes, muitas vezes fazemos amizades e conhecemos todas as pessoas. E eu imagino que a ti, e sei que isso acontece com muitos amigos aqui também de Lisboa e de outras lojas e bares por aí, pelo país fora, vêm-nos bater à porta para nós termos lá uma cerveja deles, a ter um barril. É difícil dizer a um amigo, uma pessoa que tu conheces e coisa, pá, não, agora não posso, não quero, não... Aqui até não acontece muito, pronto, felizmente a maior parte das cervejas do pessoal tem muita qualidade e em garrafa então tenho todo o gosto em ter lá. Eu tenho, eu neste verão eu penso que tinha 80, 90 referências diferentes em garrafa, de cerveja engarrafada. E tentei ter tudo o que eu conseguia do Algarve, ou seja, eu tinha Vicentina, tinha Mania, tinha Marafada, tinha dos Santos, tinha Algarve Rock, tinha a Baladiça, espero não estar aqui a esquecer nenhuma, mas pronto, eu aí tento ter sempre uma porta aberta, pelo menos para a garrafa, tento sempre ter uma porta aberta. A parte do barril já é mais, a gestão aí já é um bocadinho mais diferente. Aí já vou mais àquelas cervejeiras em quem confio mais, em quem... E costumo... Certamente já tiveste que mandar tipo um barril ou um lote para trás. Não é fácil, presumo. Já. Não. Já aconteceu, mas é muito, muito raro. Porque a última vez que aconteceu até nem sequer foi com ver uma coisa que nunca tinha acontecido, nem sequer foi com uma artesanal. A última vez que me aconteceu foi com a Budweiser Budvar. Foi com uma industrial, né? Checa, uma pilsner checa, que estava cheia de qualquer coisa floculada em suspensão e com um aroma um pouco estranho.
e pronto, e E o desengatámos. distribuidor aceitou facilmente a devolução, não houve problemas. Inicialmente começou a dizer que seria problema das linhas, quando nós desinfetamos as linhas entre cada barril, desinfetamos com ácido paracético, sangramos com água, temos todo o cuidado, desmanchámos a torneira, voltámos a montar a torneira, aquilo continuava a sair e depois, pronto, a partir daí acho que o técnico percebeu que o problema não era da torneira, não era da linha, e que o problema estava no barril. Mas foi a primeira vez que me aconteceu com um barril assim industrial destes, nunca me tinha acontecido. Com um barril artesanal, já há muito tempo que eu não tenho problemas, felizmente. Já há muito tempo. Sim, isso só releva para o aumento da qualidade da cerveja portuguesa, que é inegável e, portanto, cada vez mais, acho eu, as pessoas têm de se confrontar com essas situações difíceis de devoluções e essas coisas. Na hamburgueria, para além de ti, da Estela e da tua equipa, quem é que pensa nos hambúrgueres que tu tens? Há um que eu gosto muito, não sei se ainda tens no menu, que é o Chichen Itza. Tenho. Quem é que pensa nos... é o chefe que vocês têm no momento? És tu? És Estela? É um conjunto? Como é que estruturas a criação do menu? É muito a Estela, mas nós conversamos um bocadinho, mas aí é muito a Estela, é muito a minha mulher. Por exemplo, eu hoje estive a perguntar, estive a procurar, ela e o chefe tiveram a fazer experiências para um hambúrguer de Oktoberfest que vamos ter agora. Eu hoje estive a degustar duas versões, mas pronto. Aquilo vem muito da Estela. É difícil, tens de degustar cerveja, de degustar hambúrgueres, não é? Não é fácil, amigo. Tem que ir lá, porque essas linhas estão boas, não é? Uma pessoa tem que ter controle de qualidade. Não, isso às vezes é duro. Sai do hospital, depois num dia de trabalho ainda tem que... Sim. Então, basicamente, é um trabalho também de equipa. E nós, lá está, a nossa emenda, nós tentamos fazer uma coisa que eu acho que muita gente não percebeu. Por exemplo, o Chichen Itza, o que nós fizemos foi tentámos recriar a gastronomia sul-americana, uma gastronomia mais mexicana. Ou seja, aqui começou agora a trovoada e chuva. Se estiver a fazer barulho por aí, digam-me que eu depois ajudo. Não, sem stress. Não. Aqui também está previsto, mas é mais tarde, portanto, não há problema. Pronto, então é um hambúrguer que tem guacamole, tem jalapeno, tem um queijo cheddar, pronto, é um queijo americano, não é mexicano, mas é um queijo americano. Pronto, e a ideia dos hambúrgueres é muito esta. Por exemplo, temos um hambúrguer que é o Torre de Belém, que basicamente é o bitoque. Ou seja, é um hambúrguer com um molho do bife à portuguesa, com ovo estrelado por cima e com queijo flamenco. Ou seja, aquilo está a tentar representar a nossa gastronomia. Temos um hambúrguer francês que é o Eiffel. Que basicamente é um hambúrguer com molho de cogumelos, com camembert e em vez de alface tem rúcula. Pronto, nós tentamos, na nossa carta, a ideia é aquilo ser uma viagem gastronómica, ou seja, uma viagem que cada hambúrguer representa, os hambúrgueres têm nomes de sítios construídos pelo homem, sítios emblemáticos de construções humanas, e o hambúrguer tenta representar a gastronomia desse local. Portanto, Chichen Itza são as pirâmides no México, o Eiffel, a Torre de Belém, depois temos um hambúrguer indiano que é feito de frango. Exato. Vocês têm sempre sazonais, não é? Sim, depois temos os mensais. Pronto, este ano vai ser agora um dedicado ao Oktoberfest. Estamos a tentar ainda escolher a salsicha, estamos a decidir se vamos pôr sauerkraut ou não, se vamos pôr se é agressivo para o palato português, sim, não estão muito habituadas a isso. Eu digo que não, a Estela diz que sim, por isso provavelmente vai ter. Olha, tens aqui mais um exemplo. Olha, a minha mulher dizia-te que sim, eu dizia-te que não. Há de haver pessoas que vão gostar, isso sem dúvida. Sim. Mas é uma parte interessante, mas é nitidamente a Estela que gera essa parte da coisa. O Algarve, sendo tão grande, e eu conheço ainda assim relativamente bem, não obstante, apesar de nos últimos anos ter aparecido mais alguma coisa, continua a ser, na minha ótica, e podes-me corrigir se tiveres um conhecimento diferente, é um espaço tão grande, com tanto turismo, com uma época do ano com tanta gente, continua a haver muitos poucos espaços para se ver cerveja artesanal, cerveja artesanal. Não para beber, digamos, com todo o respeito, e eu aprecio a Budweiser, ou beber uma Star of Brahman, ou beber cerveja artesanal, seja portuguesa, seja importada. Porque que achas que é mais fácil vender uma Strongbow ou vender tipo aquelas coisas que
porque os ingleses estão também muito habituados a beberem pubs deles, Peronis, essas coisas, do que apostar num projeto de raiz e vender cerveja artesanal a sério? Qual é a dificuldade para ti? Eu acho que tens aqui um turismo, nicho de turismo, até o Brexit, acho que cerca de 60% a 70% do nosso turismo era britânico. Não sei este ano, sinceramente, não vi estatísticas, não sei se houve alguma mudança. Mas então, tu tinhas uma adaptação dos serviços ao público. Então, o que tu tinhas no Algarve, acima de tudo, eram os Irish pubs, como tu dizes, era com a Strongbow, era com as cervejas, com a Guinness, era com as cervejas que interessavam. Bimis, coisas assim, sim. Era acima de tudo esse o público-alvo, era isso que tu encontravas. Hoje em dia, começas a conseguir encontrar algumas coisas giras e até espalhadas pelo Algarve. Tens o Bossa Brew House em Sagres, tens o B&Co em Lagos e também já abriu em Portimão, tens a BB em Portimão, tens na Fuseta, tens o Microbrew, acho que tens um tap room também da Nova Vida. Também tinha a Nova Vida lá na BB. Nova Vida, sim. Cerveja de uns cervejeiros do Olé. Começas a ver algumas coisas. Agora, o grande problema é que o Algarve é esticado, né? O Algarve é muito esticado. Ou seja, se isto fosse uma coisa tipo Bélgica, se isto fosse uma coisa redonda, tu facilmente chegavas a um sítio onde vende boa cerveja. Sendo que o Algarve é um retângulo muito, muito largo e pouco alto, às vezes podes ter o azar de estar num sítio longe de beber boa cerveja. Por exemplo, se estiver em Albufeira, não sei se consigo beber boa cerveja num raio de 20 km. Mas pronto, falo por desconhecimento, também não é uma terra que eu frequento muito, mas tenho a ideia que não há assim nada com cerveja, pelo menos que eu conheça de referência, num raio de 20 km ali à volta. E estamos a falar da principal cidade a receber turistas portugueses no Algarve. Sim, para mim o problema também do Algarve é a dificuldade que os governantes criaram em se poder circular no Algarve. Ou seja, tens uma autoestrada paga, que é cara, depois tens a Nacional 125, que de facto é uma estrada, não leves a mal, e os algarvios não levem a mal, mas é uma estrada regional, não é? Passa pelo meio de terras e... Não é uma opção para viajar no Algarve. Não é uma opção. E depois, mais por cima, vais por alto e vais por... essas estradas são muito bonitas, fazer isso, fazer o Caldeirão, passar em Silves, passar em Monchique, mas na verdade, depois de facto circular, torna-se muito difícil, e então distribuir produto mais difícil ainda se torna, não? Sim, encarece muito, sim. Sim, a concessão da A22 é uma coisa que, sinceramente, custa-me muito a compreender. Uma autoestrada construída em grande parte com fundos europeus, com financiamento europeu, ou seja, que não foi paga pelo Estado português diretamente, e para o qual nós agora temos que pagar diretamente para poder utilizar. Mas, e sem fim à vista, esse é que é o problema. Dissessem, olha, daqui a 10 anos acabou-se e está paga e pronto, vamos manter apenas o necessário para manter a autoestrada, né, para limpá-la, fazer reparações, mas não, é algo que tu pagas eternamente, e de facto qualquer produto que tu leves, lá, mais uma vez, lá está, são 300 km de Lisboa a Portimão, de Porto a Portimão são 600. Uma cervejeira que vai distribuir isso e quer fazê-lo com cuidado, em frio, etc., é mais um X que vai colocar dentro de uma garrafa, portanto, torna o produto ainda menos apetecível em termos de custo. De facto, nós não ajudamos a nossa própria economia e os nossos empreendedores, mas... Sim, não, aqui estamos a ajudar nitidamente a concessionária da estrada. Até porque acho que não precisa, provavelmente não precisa. Até porque acho que eles agora, quando foi da pandemia, receberam porque ninguém circula na estrada, o que faz todo o sentido, não é? Se eles não conseguiram... Nunca perdem. É um negócio win-win. Risco zero e esforço mínimo. Perfeito. Tu estás ligado, de facto, à área da saúde. Eu já vi trabalhos teus publicados, coisas fantásticas. Fugindo só um bocadinho à cerveja, o período pandémico também foi um período muito difícil para doenças mentais das pessoas. O que é que tu notaste em termos de procura pela tua especialidade durante o período pandémico e um bocadinho agora já após o período pandémico?
Quais foram os principais novos comportamentos que foram surgindo dentro das pessoas? Um bocadinho mais de fobias, um bocadinho mais de preocupações com doenças? Que eu notei mais, nem foi tanto por aí, que eu notei mais, eu trabalho muito com uma população mais jovem, e depois há uma população idosa, não trabalho tanto com adultos com a meia-idade. Também por isso posso ter uma visão um bocado enviesada da realidade da saúde mental em Portugal, quase certamente que tem. Mas aquilo que eu notei dos colegas com quem fui conversando, especificamente pedopsiquiatras, aquilo que eu notei mais foi casos de ansiedade a surgir nos jovens, nos adolescentes, 14, 15, 16, 17, aí foi onde eu notei, pareceu-me ser o grupo etário que mais sofreu com isto. Com mais casos de ansiedade, mais casos de sofrimento, mais casos de humor depressivo. E se pensarmos um bocadinho, aquilo é um grupo etário em que tu estás numa fase de vida em que é suposto sair de casa. Tu estás numa fase de vida em que é suposto os teus pais deixam de ser os teus faróis, e os teus pares é que passam a ser os teus faróis. Ou seja, tu fazes ali uma mudança de paradigma entre quem é que tu tens como elemento de referenciação, como elemento que queres-te construir como pessoa à imagem de quem, ou a quem é que te importa que olhe para ti com bons olhos. E a partir dos 14, 15, 16 anos, os pais começam a perder muito este protagonismo, e quem ganha muito este protagonismo são os pais. Então o que é que nós vamos dizer a estes jovens todos? Enfiem-se em casa com os vossos pais e não saiam daí. E parece que isto não funcionou assim tão bem quanto isso. Depois se junta a criar mais constrangimentos nas relações já difíceis, muitas vezes entre pais e filhos, não é? Sim, mas acima de tudo, estamos a falar de pessoas que estão num processo de crescimento, num processo de desenvolvimento. Muitas vezes o processo de desenvolvimento humano dá-se por janelas de oportunidade. Tu desenvolves determinadas capacidades em determinadas idades da tua vida, ou determinados períodos da tua vida, e a neuroplasticidade do teu cérebro também está muito construída neste sentido de, tu aprendes a falar numa determinada idade, tu aprendes a andar numa determinada idade, por aí em diante. Por exemplo, se tu não aprenderes a falar até aos 7 anos, dificilmente o vais fazer, porque o cérebro fechou essa janela de oportunidade e há uma cristalização do módulo que trataria a questão do processamento fonológico da língua. E tu tens isto para outras áreas do processamento, e aqui começas a entrar num processamento social, numa área de processamento social em que tu tens que experimentar, tu tens que sair, tens que estar com os amigos, tens que aprender a gerir o teu comportamento, tens que gerir risco, e isso é importante para aprenderes e para formares a tua personalidade adulta. E de repente, porque a nossa personalidade ela fica formada, pronto, isto também não é assim consensual, mas a nossa personalidade fica mais ou menos formada até aos 22, 23 anos. Daí para a frente começa a ser mais difícil mudares o tipo de personalidade que tens ou o tipo de pessoa que és. Fica um bocadinho difícil. Mas aquela é um processo em construção e depende da tua experiência, além da tua genética, depende da tua experiência. E de repente estás a tirar a esta faixa da população que precisa disto, a experiência. É complicado. E acho que ainda na malta mais nova, ou seja, nos bebés de 2, 3 anos, aqueles que tiveram privados de contacto físico, beijinhos da voz, aí é que nós ainda nem fazemos ideia do que é que isto vai dar. Por exemplo, um artigo que eu li... Desculpa. Um artigo que eu li há pouco tempo atrás, acho que foi publicado no Jornal de Pediatria da JAMA, da Associação de Médicos Americanos, jovens que nasceram durante a pandemia. Eles fizeram um estudo comparativo entre bebés que nasceram de mães que tiveram Covid e de mães que não tiveram Covid. E o que eles a hipótese deles era que quem nasceu de mães com Covid poderia ter algum compromisso cognitivo e que os outros que nasceram de mães que não tiveram Covid na gravidez não teriam. Pronto, o que eles encontraram foi não existe diferença nenhuma se a mãe teve ou não teve Covid, parece que o vírus não ultrapassa a barreira placentária. Agora, o que eles notaram é que tinham todos um grande atraso a nível de socialização, a nível de capacidades motoras aos 6 meses de idade. Ou seja, aos 6 meses de idade, em bebés de 6 meses de idade, já notas um atraso significativo perante as coortes anteriores, perante gerações anteriores. Pois, era isso que eu te ia dizer, isto, não de uma maneira científica como estás a mencionar, mas mais em senso comum. Ouve-se muitas vezes, como já deves ter ouvido, a falar de quando uma criança vai para um colégio, o levar tareia, o meter brinquedos à boca de outra criança, o falar com outras, propicia que ela tenha um desenvolvimento
substancialmente diferente daquela criança que vai ser educada por uma ama sozinho, só com aquela ama, sem contacto com outras crianças, sem outro tipo de... Especialmente a partir dos 2 anos. Até aos 2 anos de idade, a diferença não será muito significativa. Esta parte da socialização começa a ser mais importante a partir dos 2, 3, a partir dos 3, muito, muito importante mesmo. Só que o que nós fizemos com estas crianças foi muito mais grave. O que nós fizemos com estas crianças foi, nós dissemos, não vão ao colo de ninguém, não deem beijo aos vossos avós, não deem abraços aos vossos avós, não toquem ninguém, não partilhem brinquedos com ninguém. Se aquele brinquedo tem aquilo na mão, aquilo é dele e não é de mais ninguém, tu não podes mexer. Se tu tens isto na mão, ninguém pode mexer nisto que tu tens. Nós temos a ensinar isto a crianças com 2, 3 anos. As consequências serão vistas daqui a algum tempo, certamente. Exatamente. Filipe, aproveitando de facto, tu também estás ligado à área da saúde, uma coisa que eu falo várias vezes e que de facto para mim é uma preocupação, muitas vezes com pessoas que trabalham no meio, como tu disseste, tenho que chegar a cerveja, tens de experimentar cerveja, a minha também tem muita cerveja, mas pior ainda quem trabalha a fazer cerveja, muitas vezes é experimentar a cerveja deles, experimentar a cerveja de amigos, etc. É o problema do excesso de consumo de álcool. No teu dia-a-dia, nos momentos em que tu estás na hamburgueria B&B, tu notas que há pessoas que compulsivamente procuram álcool, bebem cerveja ou outros produtos, e é algo que nós, como meio que se dedica à cerveja artesanal, poderíamos fazer alguma coisa a mais, ou nós apenas somos um exemplo daquilo que se passa também no resto da sociedade, em que há, digamos, é uma droga, entre aspas, tolerada e é uma droga social e, portanto, é o que é. Eu acho que estou um bocado protegido, porque aquilo funciona mais como restaurante do que como bar. Então eu estou um bocado... Que eu saiba, nunca tive um problema com alguém bêbado na hamburgueria B&B. Já tive lá pessoas, 2 ocasiões, pessoas que estavam embriagadas e foram desagradáveis, mas não passou disto. E em 7 anos não me dou por triste. Sim, claro. Nos restaurantes que teve antes teve muito mais problemas do que alguma vez tive. Pronto, eu ali acabo por não notar isto. Não vejo ali pessoas a ter consumos muito excessivos, eu vejo mais pessoas a experimentar cerveja, vejo mais pessoas a partilhar cerveja, mas não vejo aqueles consumos excessivos que levam a uma embriaguez já descontrolada. Ali, felizmente não me acontece. Mas eu tenho, novamente aqui também tenho uma ideia enviesada, mas o pessoal que eu vejo ali é pessoal que está mais pela experiência, eu vejo mais pela experiência do que propriamente pela embriaguez. Ou seja, as pessoas estão mais interessadas em experimentar esta cerveja, experimentar aquela cerveja. É óbvio que o efeito do álcool é agradável, também não fica mal. Mas não vejo tanto a procura pela embriaguez, não é o tipo de estar a beber vodka de 8 euros de litro com um pacote de bongo. Pronto, é uma postura um bocadinho diferente. As pessoas querem beber coisas com qualidade, querem apreciar coisas com qualidade mais do que propriamente procurar o estado de embriaguez. Esta é a nossa experiência ali. Tu disseste que tinham 7 anos agora quase de idade, ou já de idade. Tu tens, digamos, tu e a Estela têm, digamos, um sonho de como é que estará a hamburgueria B&B daqui a 7 anos, ou vocês é dia-a-dia, ver como é que ela vai crescendo e como é que vai evoluindo? É mesmo isso, vamos fazendo, vamos construindo, vamos fazendo, vamos tendo ideias, não temos assim um grande plano a longo prazo. Sim, não, aquilo também é muito lidar com coisas imediatas, muito lidar com problemas imediatos, desde exaustão, das fritadeiras, há sempre muita coisa a acontecer, há sempre muita coisa a ocupar-te, depois é o staff, depois a questão da sazonalidade também torna muito difícil teres uma boa equipa. Felizmente este ano tivemos uma excelente equipa e acho que de ano para ano temos equipas melhores, felizmente, mas é difícil porque a equipa que eu tenho no verão é muito diferente da equipa que eu tenho no inverno. Então isto é um desafio muito grande conseguires manter uma boa equipa com estes altos e baixos sazonais.
E isto acaba por te ocupar muito do teu dia-a-dia. Então aqui o nosso crescimento acaba por ser um bocadinho, aos pouquinhos. Quando foi a pandemia fizemos uma esplanada nova, criamos uma zona nova, pronto, vamos fazendo assim coisinhas, mas fizemos um bar novo, torneiras novas, mas são coisinhas pequenas que vamos fazendo. Não temos assim um grande plano a longo prazo, a médio prazo. Ok. O Algarve, de facto, como nós falámos, é uma zona, de facto, com muita especificidade, nomeadamente esta questão da sazonalidade. Tu consegues arranjar mais do que para além da cozinha. Em termos de cerveja, existe pessoas que estão interessadas em ir trabalhar com vocês porque querem trabalhar em cerveja, ou ainda não estamos nesse meio de criar pessoas com conhecimento para querer crescer dentro do meio? Tem sido mais ao contrário, mas por exemplo, agora tenho lá uma colaboradora nossa que está lá já fez 2 anos, é cervejeira, era cervejeira no Brasil, veio para cá, tinha uma marca, até tem uma tatuagem da marca, e veio para cá, e uma das razões também que eu contratei inicialmente era pelo gosto que ela tinha pela cerveja, e ela também queria trabalhar num sítio com cerveja. Os outros têm acontecido muito ao contrário, é pessoal que chega lá sem conhecimento da cerveja, mas que depois se apaixona pela cerveja. E agora muitas vezes, por exemplo, quando faço uma encomenda de cerveja, muitas vezes eu tenho que pensar, então para o staff é esta, são 3 ou 4 para o staff, então para ter depois à venda tenho que ter mais umas 7 ou 8. Porque o pessoal depois quer experimentar, o pessoal depois quer provar, quer ver, quer levar para casa, quer partilhar com os amigos. E vejo, por exemplo, tem o meu chefe de sala, por exemplo, ele é da zona de Sintra, ele não bebia cerveja, ou sabes, isso foi boca. Agora, ele teve de férias depois do verão, aí a primeira coisa que ele fez foi ir à do Pardal. Foi muito bem. A primeira coisa, e mandou-me mensagem para gozar comigo. É um espaço magnífico e também tem boa cerveja. Agora vês que o pessoal se interessa e quer saber mais e quer aprender, tem sido muito interessante. Por falar no Pardal, mas não necessariamente o Pardal, deixo isso à tua consideração. Existe alguma marca portuguesa ou algum cervejeiro português que tu tenha um especial cantinho no teu coração por uma questão de amizade, ou por uma questão de produto, ou por uma questão de teres visto o crescimento da marca ou do cervejeiro? Pode não ser o cervejeiro da marca, uma marca ou um cervejeiro que tu tenhas uma admiração especial pela pessoa, pelo cervejeiro, pelo projeto, etc. Eu aí tenho alguma ligação mais pessoal com a Marafada, com o André da Marafada, é um amigo, tornou-se um amigo e tem sido muito bonito ver o projeto dele a crescer. A nossa cerveja, a nossa Vice da BB, nós fazemos na Marafada, é feita nas instalações do André. Sim, tenho ali um carinho muito especial pela marca dele e pela maneira como ele produz cerveja, e a IPA deles, para mim, é uma IPA de top mundial. Não há muitas IPAs que eu ponha acima daquela. Em igualdade várias, mas não aquela IPA fresca, bebida fresquinha, feita recentemente, não é? Sim. Pode ser um bocadinho fresquinha em temperatura, mas sim, fresca, claro, no sentido de... Mas é uma coisa fenomenal. Sim, isso mais uma vez lamento às vezes imagino tipo, como é que é nos Estados Unidos ou no Brasil. Tu disseste, é um bocado verdade, não é? Às vezes convidam-me para ir ao Porto, 300 km, ou ao Portimão, 300 km, 300 km, como é que será no Brasil cruzar da Amazónia até ao Rio Grande do Sul, não é? Mas nós temos este problema, e de facto, a mim uma das, e tenho muitas penas, muitas cervejas, não é? Porque são pessoas que, para além de eu gostar, também gostam das cervejas deles. Mas a Marafada é daquelas que com alguma frequência não consigo encontrar em Lisboa e nos espaços que pronto, também é frequente, não são assim tantos, mas pronto, é o que é. Também tenho um carinho especial pela Marafada, pela equipa do André, e pronto, de facto também é um excelente cervejeiro. E quando aí for baixo, de certeza que vou estar com vocês e a beber um. Vou aproveitar a dica então aqui para a segunda cerveja.
Dom Rodrigo. Ei, ainda por cima, Dom Rodrigo. É uma Imperial Stout que eles fizeram com o Com Dom Dom Rodrigo. Rodrigo da mãe do André. A mãe do André Exatamente, Dom Rodrigo. tem uma casa Também faz uns doces. Pai, da última vez que fui lá trouxe quase tudo. Tem lá um pão de laranja, que é uma coisa fantástica. Aquilo é excepcional. Sim, quem não conhece... É o pináculo do cereal. É a casa dos avós, não é? Quinta dos Avós. Quinta dos Avós. E a cervejeira localiza-se na Quinta dos Avós. Sim, aquele em Algoz, não é? É na zona do Algoz. Tu tiveste já várias vezes cervejas, digamos, de marca própria. Como é que surgiu essa ideia? Sim. Como é que surgiu esse projeto? E é algo que tem continuidade? Ou a primeira tem de um modo diferente. A primeira cerveja que nós fizemos foi no segundo aniversário da hamburgueria. E na altura foi um desafio lançado ao grupo de cerveja artesanais do grupo de cervejas do mundo, o grupo que se juntava na BB, o grupo do Algarve. Então foi lançar o desafio de fazermos uma cerveja. Eu sugeri só o estilo, como era o nosso segundo aniversário, sugeri uma Dubel. Não vi essa. E o pessoal juntou-se a trocar ideias, a trocar mensagens, e formámos um grupo e fizemos uma receita, juntámos na fábrica do André. Isto foi o Stefan, Olivier, o Dionísio Alves, o Johnny, talvez? Johnny, o Sérgio, que na altura ainda tinha também a marca dele, se não estou em erro, ainda tinha... Mas o César? César não foi, não. César, lá está, quando ele já fica ali dos outros lados, ele já mora do lado do leste, não estou em erro, já só o vejo na hamburgueria muito, muito espaçadamente. Foi uma espécie de... Dom Rodrigo? Faz lembrar um bocado o estilo de casamentos e batizados, só com o Dom Rodrigo. Ou seja, tens uma boa Imperial Stout, tens um bom corpo de Imperial Stout, depois sobressai ali canela e uns ovos moles. Houve uma que eu também gostei muito, que foi feita por acaso pela Obscene e pela Oitava, que era com aquelas queijadas de Sintra. Queijadas de Sintra, sim. Aquilo também tinha assim um bocadinho notas de canela ou tonka, são similares. Também estava muito fixe. Não provei. Desculpa, interrompi-te a tua ideia das cervejas da BB. O pessoal juntou-se lá, eu também levei uma marca frigorífica de cervejas e o resto do pessoal levou cervejas. Como foi um dia de produção, que saímos todos lá de rastro. E pronto, e saiu um lote que engarrafámos na totalidade, nem sequer foi nada para barril, que foi a Dubel para festejar o aniversário. Depois, no ano a seguir, fizemos a mesma brincadeira, mas com uma tripel, que era o terceiro aniversário. Agora vão quê? Na quintupel? Não, ainda pensei em ir à quadrupel, mas até tu me aconselhaste que se calhar não seria boa ideia. E depois começámos a diversificar estilos. Não, agora, na altura era mesmo a BB and Friends, até no rótulo era BB and Friends, e vinha o pessoal todo que participou na cerveja, e quem tinha cervejeiro, o nome da cervejeira de quem participou. Agora estamos a fazer uma coisa diferente. E com a pandemia, isto infelizmente pararam os encontros. Foram 2 anos sem encontros. Eu estou agora a tentar combinar com o pessoal, mandei aqui para o ar a data de 15 de outubro, se não estou em erro, se for um sábado não estou em erro, de 15 de outubro para nos juntarmos. Sim. Aliás, eu estou a contar, o concurso de cervejeiros vai estar a aparecer e o pessoal do Algarve é sempre muito forte. Aliás, há sempre uma competição saudável, digamos ali, entre o pessoal da Marinha Grande Leiria e o pessoal do Algarve, ali a disputar sempre os primeiros lugares, portanto, força com esses encontros, que é para eles começarem a voltar a fazer cerveja e a enviar e terem as boas posições que sempre tiveram. Então o Dionísio é um papa o Dionísio, então, e o Stefan, meu Deus. O Stefan foi as lagers e O Stefan nas lagers era, acho que foi 3 anos consecutivos a ganhar nas lagers e sempre com produtos muito bons. Em termos de, fugindo um bocadinho ao Algarve, ainda que tu mores aí, tenhas aí a tua casa, o teu negócio e a tua família, tens uma visão, se calhar, também como todos nós, do mercado de cerveja em Portugal. Como é que tu vês neste momento o mercado da cerveja artesanal em Portugal? Boas marcas, boas cervejas, certamente, mas a tua expectativa era que tivéssemos crescido mais, estamos onde naturalmente temos que estar, dada a nossa periferia. Como é que tu analisas no global
o mercado da cerveja artesanal em Portugal? Ok, pergunta complicada. Sim, é muito complexa, tem muitas coisas, o que é artesanal, o que não é artesanal, se outras áreas não estamos tão bem, porque é que devemos estar na cerveja artesanal, não é? Mas pronto, é um desafio falares globalmente sobre o que é que tu pensas sobre o estado de saúde da cerveja artesanal em Portugal. Opa, eu tenho a ideia, tenho a ideia que está a ganhar cota de mercado, que sofre muita pressão do vinho. Eu acho que ainda mais do que das cervejas das industriais e daquelas macro-lagers, eu acho que sofre uma grande pressão por parte do vinho. Porque a cerveja artesanal é um consumo premium, lá está. Quando eu digo que tem lá pessoal, vai lá experimentar cerveja, beber cerveja, experimentar coisas novas, não vão lá beber para ficarem embriagados. E acho que ainda falta aqui um bocado o pessoal em Portugal ter esta noção, ou seja, se calhar eu não estou a falar tanto dos produtores, estou a falar mais do mercado. Eu acho que o mercado ainda tem noção, se eu vou beber qualquer coisa para apreciar essa coisa, é um vinho. Eu acho que falta dar a volta a isto. Eu acho que falta dar a volta a isto no sentido que há espaço para tudo, e há um local para tudo. Eu posso querer, às 5 da tarde, beber uma coisa boa e saborear uma coisa boa. Epá, não vou beber um copo de vinho às 5 da tarde, não é? Tem 10%, 12 ou 14. Epá, não. Em princípio não, mas sim. Mas acho que falta isto aqui em Portugal. Acho que falta esta noção de que eu posso beber uma cerveja para apreciar a cerveja, para ter um pouco de álcool, mas não o suficiente que me impeça de conduzir, não o suficiente que me impeça de ir para casa tomar conta dos meus filhos, não o suficiente, se for preciso, que me impeça de ir para casa e mais tarde ainda tenho qualquer coisa de trabalho para fazer e vou fazer, sem ter que estar a beber qualquer coisa com 15% de álcool. Porque se calhar eu bebo um copo, ok, se beber 2, o meu dia acabou ali. Se beber 2 copos de vinho às 5 da tarde, eu não vou trabalhar mais. É difícil. Não vou ter clareza mental para trabalhar. Eu acho que falta isto na cerveja. Acho que na cerveja há muito aquele marketing do eu bebo cerveja para refrescar, que é um marketing que convém muito às macro-lagas, mas eu acho que a cerveja artesanal, ou os produtores, se fosse para fazer uma investida forte a nível de marketing, seria por aqui. Seria dar a perceber às pessoas que a cerveja artesanal tem um espaço que está vazio, que é o espaço de eu apreciar uma boa bebida. Por exemplo, eu vou comer um hambúrguer, né? Tenho uma hambúrguer, eu vou comer um hambúrguer. Pá, não é uma coisa que vai muito bem com um copo de vinho tinto. Vai muito melhor com uma cerveja. É verdade. E quem diz um hambúrguer diz uma casa de peixe, diz uma casa de marisco. E há muito mais outras coisas. E eu acho que este espaço aqui não está a ser ocupado pela cerveja artesanal. E vejo, por exemplo, e parece-me que vejo outros atores a quererem ocupar isto. Tu já vês vinho verde em lata, vês vinho rosa em lata, ou seja, tu vês outros atores a entrar neste espaço, a fazer marketing neste espaço. É verdade, e com baixo teor de álcool, se já notaste, Sim, há vinho, digamos, frisante, rosé ou pseudo-verde, ou seja, não é da região demarcada de vinho verde, mas vinho com gaseificado, e depois com 9% de álcool, 8,5%, 10%, ou seja, bem mais acessível em termos de consumo, e preços de facto também muito competitivos. E de facto concordo, e eu acho que isso é uma das coisas de facto que eu tenho pena, que nós não consigamos muitas vezes ainda agarrar. Quando estive a estudar na Bélgica, estive na Bélgica e depois vais de férias, não é? Passear e ver essas situações, por exemplo, muito em Inglaterra, na Escócia, eles, eu menciono isto muito porque tenho esta questão de ainda morar em Lisboa e ter que passar pelo trânsito todo quando saio de Lisboa para ir para casa e estar uma hora no trânsito, mas esta é que é a verdade, as pessoas às vezes preferem estar uma hora no trânsito a insultar a pessoa que está ao lado apenas porque não fez um pisca. Não conhecemos lado nenhum, mas não fez um pisca e a primeira coisa é começar a insultá-lo e a enervar-me-nos com ele. E, por exemplo, o inglês o que faz é, teve um dia difícil de trabalho, mas sai, vai com os colegas, vai beber um pint a um pub, está lá uma horinha de pé a dar umas gargalhadas, a falar mal do chefe, e depois mete-se no seu transporte público, normalmente, vai para casa já mais descontraído, já não discute com a mulher, já tem se calhar mais paciência para os filhos,
E nós vamos com uma pressão Houve, enorme. houve um período curto da minha formação académica, houve um período curto que eu tive em Cambridge, basicamente era isso. Nós saíamos às 4h, 4h30, pá, ia toda a gente para o pub, ia toda a gente beber uma pint antes de ir para casa. Pá, e aquilo era um momento de relaxamento, aquilo era um momento de descompressão e era um momento de team building espetacular. Em que tu conversavas, em que tu formavas laços, em que tu muitas vezes acabavas por falar de trabalho, muitas vezes acabavas por falar da investigação em que estavas envolvido, acabavas por falar do trabalho que estavas a desenvolver, mas era muito mais do que isso, era um momento descontraído, em que tu estavas ali meia hora, 40 minutos, e antes das 6 da tarde já estava cada um a ir para a sua casa. Sim, é isso. Acho que concordo contigo, falta-nos um bocadinho ainda isso para olharmos para a cerveja de maneira diferente, porque ainda se olha muito como, olha, vamos ali para ver uns copos, parece que é para ir, vamos para a night. Não, vamos beber uma cerveja apenas, como estamos aqui a fazer, a conversar, trocar impressões, e depois cada um vai para o seu lado, satisfeito. E é isso, e uma cerveja, tu consegues fazer isto sem te estragar o resto do dia, estragar entre aspas, não é? Porque se beberes uma pint de uma cerveja de 4% de álcool, vais sentir... Está estável, sim. Sim, vais sentir um relaxamento, mas podes conduzir na mesma e chegas a casa e estás perfeitamente capaz de fazer o que for preciso. Sim, eu acho que infelizmente isto faz aqui um bocado de falta na nossa cultura. Nossa cultura acho que tem este gap, ou estás na esplanada a beber minis umas atrás das outras e pronto, também já vais para casa, não vais em condições de fazer nada, ou não fazes nada até chegar a casa à hora do almoço e bebes 2 ou 3 copos de vinho tinto. Exato, ou um ou outro. Yeah. Filipe, nós cada vez mais estamos a ouvir falar destas questões do aumento das taxas de juros, créditos bancários, recessão, inflação galopante. Em termos do teu negócio, não da tua vida, que isso estamos todos obviamente preocupados, mas do teu negócio, considerando que a cerveja é um produto, lá está, é mais fácil de beber uma mini que custa 80 cêntimos ou 70 cêntimos ou €1 no máximo ali na tasca da esquina. Uma cerveja artesanal, por tudo aquilo que nós sabemos, não pode ter esse custo. Sim. Ainda por cima agora ainda entrando num período que é sempre um bocadinho mais baixo, que é o inverno. Tens um plano de contingência ou mais uma vez é algo que tu vais ver no dia a dia como é que as coisas vão correndo? Não, mas tens algum receio do período que se avizinha, porque de facto as pessoas refugiam-se e a cerveja artesanal ainda é um produto, como estávamos a mencionar, de consumo comum ainda em Portugal. Tenho algum receio, porque nós continuamos a fazer navegação à vista, lá está. Não temos aqui um plano a médio e longo prazo pré-determinado e vamos aqui fazendo muito navegação à vista. Tenho algum receio, mas eu espero que a coisa não corra assim tão mal. Pronto, supostamente pelas últimas coisas que li, Portugal está mais ou menos preparado pelos indicadores de taxa de juros, ou pelo que eu percebi, Portugal é dos países da Europa que tem maior indexação à taxa variável da Euribor nos créditos à habitação. Ou seja, Portugal será dos países na Europa que está mais em risco dos aumentos de juros que já aconteceram e que ainda à partida vão continuar a acontecer, que não acredito que não vão haver mais. Então nós vamos estar extremamente vulneráveis, nós como tecido societal, vamos estar muito, muito vulneráveis a uma bolha que provavelmente vai rebentar. Daquilo que tenho ouvido dizer, a única maneira de sair de um período de extrema inflação é com uma recessão. É o movimento harmónico da economia. Tenho receio da maneira... Isso obviamente afeta o consumo de cerveja, porque lá está, se tu tens que cortar, começas a olhar no teu rendimento mensal e nos teus consumos, lá está. Se eu posso beber uma cerveja, vais ao Lidl, existem cervejas que, quer queiramos, quer não, são relativamente decentes. Uma lata de meio litro custa de 70 cêntimos, enquanto infelizmente uma cerveja que o André faça da Marafada, se calhar chega-me a 4 euros e tens de começar a pensar a fazer. Portanto, eu acho que esta área é sempre daquelas que pode ser afetada, mas pronto. Assusta-me um bocado. Vamos navegando à vista.
Pois é, até porque lá está, a hamburgueria não é só a cerveja, é também de facto um restaurante. Sim, As pessoas consumirem e jantar fora é daquelas coisas que também muitas vezes são logo cortadas quando entramos. Sim, é dos primeiros luxos. Não tinhas ainda a hamburgueria, mas em 2012, 2013, quando fui para o da Troika, eu lembro-me de ir almoçar fora, por exemplo, no meu trabalho, e havia restaurantes que eu às vezes tinha que ficar um bocadinho à espera, e em 2012, 2013 havia coisas que era chegar e estava a sala vazia. Portanto, esperemos que não cheguemos aí, mas depois vamos passar por um período difícil, certamente. Sim. Também imagino que sim. Imagino que a bolha começa a arrebentar por aqui também, infelizmente. Mas vamos gerindo a situação consoante ela for acontecendo. Tens, para além da Straf Hendrik, que agora é um gosto adquirido, recente, também andaste, se bem me recordo, vi umas imagens tuas e a tua família a passearem por Ronda e por Sevilha. Andamos lá, sim. Portanto, vai surgir um hambúrguer andaluz? Não, por acaso não. Mas visitei umas coisas giras, pá. Visitei o fermentador em Granada. Foi uma casa também com hambúrguer. Conheces? Não. Eu conheço Granada, já lá estive 3 vezes, acho eu, mas não conheço esse espaço. Foi uma coisa muito, muito gira. Gostei. Visitámos assim alguns sítios de cerveja, visitámos também mais umas casas que tinham cerveja de fabrico próprio. Foi uma coisa gira. Mas aí como íamos, tipo, quando fui à Bélgica, foi agora em outubro passado, quando fui à Bélgica, fui só e a Estela. Agora quando fomos à Andaluzia, já fomos com os miúdos, então já foi aqui uma coisa muito mais calma do ponto de vista. Então não surgiu uma ideia para fazer um hambúrguer temático ainda não. Mas daqui a uma semana vou a Munique. Pronto, mas já tens a Oktoberfest, portanto certamente que lá está, vai ser um hambúrguer de Bratwurst com qualquer coisa. Vai ser a minha primeira ida ao Oktoberfest, nunca fui. Espetacular. Aproveita que aquilo é uma festa especial, mas quem gosta de cerveja acho que é uma meca a ir uma vez na vida. Sim, tens 2 cervejas, ou 3, ou uma, a que voltes quase sempre? Não por uma questão de obrigação, ou seja, não é uma questão de só teres ali sacos à disposição e não podes beber. Não, cervejas que, se tu te lembras, isto de facto vai-me dar muito prazer voltar a beber e é isto que eu quero. Sim. Tenho alguns, tenho a IPA da Marafada, é uma cerveja que eu regresso com muita regularidade. Também se calhar o fato de ter uma torneira que dá isso e basta pôr lá um copo de baixo ajuda a minha escolha. Não sei porque de vez em quando tenho inveja de ti, mas se calhar a minha sorte é que eu vou conseguir a hamburgueria tipo se calhar umas 2 vezes por semana. Sim, eu já fui. Aliás, eu já recomendei várias pessoas ir lá. Olha, se vires uma pessoa assim, coisa com muito cabelo, é um amigo meu, é o Filipe, mas geralmente, infelizmente, não estás lá, que é perceptível, lá tens o teu trabalho, claro. E tens a tua equipa a fazer o teu trabalho, o trabalho na hamburgueria, portanto é normal. Mas sim, constato que às vezes não estás lá, porque estás a descansar também no teu período ou estás a trabalhar. Sim, e muitas vezes eu e a Estela agora no período de verão, ela esteve lá as noites todas, a trabalhar as noites todas e eu tive as noites todas com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos e acabamos de ter que fazer isto aqui neste período sazonal, isto é trabalho por turnos. Então, para além da Marafada, tens outra cerveja que gostas assim? Tenho a Chimay, gosto muito da Chimay de Boa. É uma que eu por norma tenho sempre comigo e é uma que me dá muito prazer, ou seja, em situações se calhar um tempo mais fresco, ou uma noite mais avançada, e que não está a apetecer uma IPA, facilmente bebo uma Chimay, muito, muito fácil. Depois, tem as Weisses. Por exemplo, durante o dia também facilmente bebo uma Weiss e muitas vezes até aquelas amarelinhas do Aldi, ou seja, o Oettinger. As Oettinger, sim. 69 cêntimos, aquilo, de facto, fantástico. É preço. É imbatível, não, por mais que se queira, não é? A qualidade de preço, por acaso, e contra mim falo, né? Que eu não vendo ótimo. Contra mim falo. Mas tem uma relação qualidade-preço que eu acho muito boa. E muitas vezes, por exemplo, um dia assim à tarde, mais calor, e vai bem uma Weiss assim para refrescar.
Eu pergunto isto sempre para quem quer abrir uma marca de cerveja. No teu caso, não é abrir uma marca de cerveja, é abrir um espaço de restauração com cerveja de qualidade. Qual é a maior dificuldade, ou qual foi a maior dificuldade, ou quais são os conselhos que tu podes dar, coisas que tu, erros que cometeste ao longo do teu percurso, coisas que tu olhaste, agora olhando para trás, pensas, olha, se eu tivesse feito diferente, se calhar não teria passado por estas dificuldades, ou que conselhos é que poderias dar a alguém que tenha a ambição de abrir um brewpub ou abrir um restaurante com uma boa carta de cervejas? Ok. Eu acho que muitas vezes uma dificuldade é, ao fazer a carta de cervejas, e isto é uma dificuldade com que eu me debati, e eu espero que hoje esteja melhor, ainda não está perfeito, mas está melhor. Eu tenho que pensar que as cervejas são para vender e não são as cervejas apenas que eu gosto. E tem alguns exemplos que a Castelo Claro que sim. farto-me dar nas orelhas. Por exemplo, há uma saison que eu adoro, que é a saison dupla. Que eu adoro, gosto muito daquela cerveja. Eu também adoro, e isso só se pode adorar, porque de facto aquilo é um arquétipo do que deve ser uma saison. Portanto, é linda, aquilo que sabe em mesmo. cima é relativamente barata, é fantástico. Linda, uma cerveja linda. Não sai. Aquela cerveja não sai, não. E já mandei vir várias vezes. Mas as pessoas não pedem, ou pedindo, acabam por Não não gostar pedem, dela. não pedem. Não pedem porque não conhecem. Sim, sim. Ou seja, uma coisa importantíssima, pronto, além de fazermos, por exemplo, sours, é outra coisa que na hamburgueria, na BB, é difícil vender cervejas mais para o sour, é muito, muito difícil. Ou seja, há um pequeno nicho que vai para aquelas sours consagradas, as Rodenbach, aquelas do Chesse de Bourgogne, e pronto, essas eu posso ter sempre, não há problema. Sim. Mas é um pequeno nicho e, acima de tudo, é um nicho estrangeiro que vai lá e beber dessas cervejas. Se eu tenho um sour IPA, se eu tenho sours portuguesas, por exemplo, artesanais portuguesas, é um risco enorme. Eu tento ter sempre uma, por exemplo, agora tenho uma da Letra, tenho a sour de frutos vermelhos da Letra, mas eu raramente tenho mais do que uma em carta, porque é sempre um risco grande. Muitas vezes, não sei, as pessoas não pedem. Sim, eu acho que isso é nós estarmos de facto dentro de um meio, estamos mesmo muito dentro de um meio e vivemos com pessoas que são muito especializadas dentro deste mercado e pensamos que representam o mercado. E de facto é um bocadinho errado, e nós vemos isso, até vejo isso pelo grupo do Cervejas do Mundo. Alguém às vezes publica uma cerveja excepcional, sour, que esteve a estagiar em barricas, etc. E depois aquilo acaba por ter uns 10, 15 likes, umas coisas assim, sem comentários, e alguém vai lá e coloca uma Oettinger ou mete uma Golden Rack que encontrou no Lidl a um preço fantástico. Depois aquilo tem 30, 40, 50 likes. Nós pensamos, aquela cerveja, vi aquela cerveja sour e é uma coisa. Mas não, parece que aquelas pessoas que nos rodeiam, que nós conhecemos, de facto, há muita gente a gostar daquilo, mas essa gente é mesmo muito pouca dentro do mundo da cerveja global. Sim, e, portanto, parece-me. Do vista do mercado. Não gostam de sour. Não, de facto, a maioria do consumidor de cerveja nacional e mundial, certamente, não vai apreciar sour. É normal. É um gosto adquirido, muitas vezes. Mas nós olhamos à volta, toda a gente gosta daquela sour. Não, toda a gente que são 100 pessoas. É curioso, não é? E depois quando tens um espaço é que notas isso. Aquelas coisas de nicho que tu sabes que são consagradas e toda a gente quer e toda a gente gosta, nem sempre funcionam. Nem sempre. Por exemplo, uma das razões que a nossa cerveja agora é uma Hefeweizen é exatamente por aí. E eu gostava de fazer uma próxima cerveja, gostava de fazer uma Blonde Ale. Temos companhia. Não, este é um vaidoso, não há um único que ele ainda não tenha aparecido. O Mickey quer sempre aparecer na fotografia. Consegues-me dizer, ou tens ideia da melhor cerveja que tu tiveste à venda na hamburgueria? Para ti, claro, não de Untapped, não de melhor cerveja, tipo, olha, esta foi a melhor coisa que passou por aqui. Não, é difícil? É muito difícil. Ou tiveste assim uma coisa tipo, gostavas de ter mais vezes e não conseguiste ter?
Epá, a West Flattern, por exemplo, gostava, gostava de conseguir ter mais vezes do que aquelas que tenho, ou mesmo a Orval, por vezes tenho dificuldade em arranjar a Orval, eu acho que é uma cerveja excepcional, eu gostava Funciona bem a distribuição aí no Algarve, seja de nacional, seja de cervejas importadas? Epá, temos alguns desafios, felizmente hoje em dia está muito melhor do que ao início. Ao início era muito complicado, ao início era mesmo muito complicado. Hoje em dia está melhor, já consigo com mais facilidade, mas ainda há algumas marcas que não chegam cá, ainda há algumas marcas, pelo menos que eu não conheço fornecedores delas. E pronto, mas pronto, não me posso queixar muito para o que era ao início, hoje em dia já não me posso queixar muito, está bastante melhor. E tu já me disseste que cada vez menos e rarissimamente mandas produto para trás. Isso quer dizer que, de facto, já há qualidade também na própria distribuição Sim, da sim, cerveja que chega, não é? sim, eu penso que sim. Eu também vou fazendo alguma seleção de marcas, ou seja, aquelas marcas que me dão problemas, eu depois deixo de pedir. Claro, é normal, é? Então, é um negócio isto, Sim, não é uma instituição de solidariedade social. sim, por isso eu Excelente, também. pronto. Para além da tua questão de trabalhares na vertente de saúde e teres este projeto com a tua mulher e com a tua família da hamburgueria, pronto, por trás disto tudo existe uma pessoa, pronto, e eu faço sempre umas perguntas também para conhecer a pessoa, um bocadinho, nada de muito profundo, que isso fica para ti, para os teus amigos e para a tua família, mas queria-te convidar a dizer-nos, e a quem for ouvir um dia esta conversa, 2 álbuns que tu aconselhas as pessoas a ouvir, porque te marcaram, porque gostaste muito, porque... Ok. Uh, pá, um álbum que marcou muito, Massive Attack, o Mezzanine, foi um álbum que marcou muito, até pela altura em que saiu na época de exames. Eu lembro que fui comprar Estavas em esse. Lisboa, na Estava em altura? Lisboa na altura, sim. Fui comprar Tu a és de onde, desculpa? Symbiose. Diz? Tu és de que cidade? Eu sou de Portimão. És de Portugal mesmo. Sou mesmo de Portimão, sim. Bem, eu lembro que estava na altura em Lisboa, em época de exames, fui comprar depois de sair de um exame, acho que fui comprar a Symbiose ali na Almirante Reis, e perto do Carbono. Esse foi um álbum e um estilo de música, aquele estilo trip-hop que me marcou muito a minha vida durante o tempo que estive em Lisboa. A seguir, se calhar... Sim, nessa altura estava fortíssimo, né? Para Sim. além dele, Tricky, provavelmente, Sim, Portishead. Tricky foi o melhor concerto da minha vida. Vi Tricky no Coliseu em 97. Eu também vi Tricky, agora não sei se foi em 97, mas também vi no Coliseu, por acaso. Então é capaz de ter sido. Foi o melhor concerto da minha vida. O melhor mesmo. Ele com a Mandy foi... A sério, nada suplantou isso até hoje. Nada. Sim. Ainda tenho a t-shirt guardada cheia. Toda esburacada. Boas recordações. Mesmo, pá, sim. Essa onda do trip hop foi muito interessante mesmo. Outro álbum, se calhar, depois mais recentemente comecei-me a virar mais para o neoclássico. Eu se calhar diria Ludovico Einaudi. Ele tem, conheces? Sim, ele tem. É daquelas. Ele é pianista, não é? Sim. Tem, de facto. Eu associo muito, sabes, sempre aquelas músicas de filmes como. Não sei se viste. Deve ter No visto. Morricone, O tipo piano, estás a ver? Michael Nyman. Do Michael Nyman. Esse tipo de. É assim, é neoclássico, é verdade. Transporta-nos assim por umas paisagens muito. Sim. Muito melancólicas, talvez, mas muito bonitas, não é? Hoje em dia, se calhar foi esse álbum que marcou o Experiences dele, marcou muito, e depois tem um álbum de remixes que está muito giro, ou seja, tens pessoal de uma onda mais eletrónica a trabalhar por cima daquela acústica clássica, e acho que é paradigmático, é um exemplo paradigmático do que é uma boa música contemporânea, uma boa Sim. música atual. E muito abrangente. Olha, sabes que eu, por acaso há uma música do Ludovico Einaudi, eu devia estar, eu quando estou a trabalhar também muitas vezes ouvi música. E aquilo vai tocando em random. Yeah. Parecia-me uma coisa que era uma música que conhecia dele, mas estava a ser tocada de maneira inteligente. Eu fui ver o que era um rapaz
novo. Há umas coisas que nem sei como é que eles chamam. São botões. É uma box com botões. Ok. Nós toca aquilo, como se fosse de um piano, mas em Sim, botões assim, aleatórios. tens um sample em cada botão, uns botõezinhos brancos, né? Exato, uma coisa aleatória, pá, mas eu, tipo, eu teve muito tempo dedicado certamente a fazer aquilo, mas depois tu pensas a genialidade também do ser humano, que é quando se dedica a fazer, pronto, piano é horrível de tocar, né? Eu cheguei a tocar piano, aquilo, cheguei não, eu tentei, não cheguei, obviamente. A minha filha está É em piano. horrível, né? A minha filha mais velha está só no 6º ano, mas ela faz o ensino integrado da música. E o instrumento dela é piano, ou seja, eu tenho um piano em casa, tive que comprar um piano. Não, eu ia te perguntar se tens vizinhos, não, mas eu conheço a tua casa, tens vizinhos, mas é longe, sim. Não, Estás à porque vontade. ainda não tinha o piano, ainda não tinha sido Estás à vontade. comprar o piano. É um mundo muito bonito, ou seja, é uma vertente humana muito bonita e que eu estou a ter prazer em cultivar na minha filha e provavelmente espero cultivar no meu filho. O meu filho também já tem aulas de piano. Mas pronto, são assim umas coisas mais suavezinhas, mas eu acho que sim, eu acho esta vertente artística humana é única, é única no... Sim, sabe, e é muito bom ser nessa vertente integrada, sabes, porque eu andei no Conservatório de Música aqui em Lisboa, mas Sim. o ensino não era integrado, portanto... Era o articulado? Tive lá 12 anos, mas eu era do instrumento de sopro, era de madeiras, de oboé. Ok. E por isso é que também tive piano, porque era uma das... chamava-se práticas de teclado, era uma das cadeiras obrigatórias que nós tínhamos que ter durante 3 anos, e então andei 3 anos a tentar tocar piano, obviamente não toco, né? Só que pronto, eu tinha as aulas normais do preparatório e depois do secundário, e depois as outras eram completamente... tinha que encaixar as outras de qualquer maneira. Então lembro-me de, pronto, a minha escola secundária era muito longe do conservatório, o conservatório era no Bairro Alto e a minha escola secundária é ali ao pé de São Bento, mas eu ia a comer pão e o meu almoço era pela rua, porque a aula acabava no secundário e eu tinha que ir a correr porque começava uma outra aula, História da Música ou Acústica, qualquer coisa no conservatório, portanto nunca foi integrado e foi uma dificuldade. Depois, pronto, depois também fui para a faculdade e aí é que foi impossível conjugar as duas coisas. Mas eu felizmente eu tenho a escola onde a minha filha fica a 5 minutos da minha casa. Sim, é uma escola que tem um ensino artístico muito bom, é uma escola relativamente recente, mas tem um ensino, uma vertente artística muito boa na parte da música e tem curso profissional de jazz, está muito, muito, muito interessante. Para teres uma ideia, a minha filha, que está no 6º ano, anda na escola a 5 minutos da minha casa, vai a 3 km. O meu filho tem 5 anos, anda num pré-escolar que fica a 15 km da minha casa. Mas pronto, também Portimão não tens ainda assim tanto trânsito, quer dizer, até Portimão cresceu muito nos últimos anos, mas... Não, o pré-escolar é noutra cidade até, não é em Portugal. Já é depois de Lagoa. Mas pronto, pode ser que ele mais tarde ou mais cedo vá parar onde está a irmã. É possível, é muito possível, é muito possível. Pronto, 2 bons álbuns para ouvir e 2 filmes que tu aconselhas as pessoas a ver. 2 filmes. Olha, pegando na minha formação técnica, um filme que eu adoro é o Memento. Que é um filme que é das poucas vezes que se vê uma condição neurológica bem retratada no cinema. Esse é um dos meus filmes preferidos. A sério? Sabes, eu quando estava a ver esse filme, a meio do filme, eu acho que aquilo só me bateu a sério, tipo, a 3/4 do filme comecei a perceber tudo. É difícil estar a ver um filme contar quase de trás para a frente, e não é? E ele esquecer-se de tudo. Aquilo é um filme fabuloso. É genial. Neurologicamente está lindo, lindo, lindo. Porque uma amnésia antrógrada, é exatamente aquilo. É exatamente aquilo. Tu não fazes memórias, a memória que tu tens é o span da tua memória de trabalho. Aquilo está tão bem feito. Depois o enredo é qualquer coisa de genial, de genial. Sim, também, lá está, foi um daqueles filmes que no momento passou-se aqui qualquer coisa, mas ainda não sabes dizer bem o quê, mas sim,
Tá, Eu tão bem. também adoro o filme. Do Christopher Nolan, sim. Espetacular. Também adoro. Se calhar E um outro filme. um segundo filme, Life of Brian. Acho que tem. Acho que é a segunda pessoa que me fala nestas conversas de Life of Brian. Aquilo também é. Estou a falar sério. Agora tenho que pesquisar quem é que foi, mas alguém também falou no Life of Brian. É uma, não sei, já artesanal nacional. Não sei, pronto, mas lá está, nós também, o pessoal que gosta de cerveja também tem um grande sentido de humor sempre, portanto, não seria anormal gostarmos de coisas de Monty Python, portanto, seria expectável. Ok, ficam 2 filmes aconselhados para o pessoal ver. E 2 livros para ler. Ui, aí é mais difícil. Epá, Isaac Asimov, A Fundação. Conheço o Isaac Asimov, mas não a Fundação. Epá, se quiseres conhecer Isaac Asimov e não quiseres embrenhar na Fundação, que ele depois aquilo, embrenhas-te naquilo. A premissa daquilo, e sem estar a contar spoilers, e a premissa daquilo, epá, eu acho brilhante. A premissa daquilo existe uma ciência que é a psicohistória, ou seja, é uma ciência onde tu consegues determinar de forma tão casuística um sistema de interrelações sociais, tu consegues prever o que é que vai acontecer. Ou seja, a ideia é tipo, pegas num modelo do que seria olhar para um sistema fechado, não quântico, um sistema macro, e sabes exatamente que reações é que vão acontecer e o que é que vai acontecer, só que ele transpõe isto para sociedades, impérios e civilizações. Mas a maneira como ele faz é qualquer coisa do outro mundo. O homem era um gênio. O Isaac Asimov era um gênio. E o segundo, esse que é tão importante, seria o Silmarillion, do Tolkien. Também na fantasia. É bom. Os 2 na fantasia, um mais para a fantasia espacial, outro mais para a high fantasy, mas acho que é para aí. Quando vou para a literatura, é para aí que gosto de fugir. Gosto de fugir um bocado do dia a dia da realidade, que é tão difícil, não é? Sim. Aliás, essa é a parte boa da cerveja. O meu livro de cabeceira é o Weird Sisters do Terry Pratchett. Que é o que estás a ler agora? Sim. Estou a ler, acabei de ler este, que é o Mort, do Terry Pratchett, e agora vou ler aquele. Ele é um autor britânico, de humor britânico, e ele criou um mundo que é o Discworld, que é um mundo de magia, onde as coisas se passam de uma maneira um bocado diferente da nossa realidade. Mas é uma crítica muito mordaz à nossa sociedade, à nossa realidade. Então ele em cada livro aborda um tema, assim de uma maneira um bocado caricata, mordaz, British, aquele humor britânico, mordaz, espirituoso, e é uma boa fuga. É uma boa fuga ao nosso dia a dia. Sim, bem precisamos que isto. Quer dizer, se calhar é ver isso e apenas quando estamos mais resingões e um bocadinho mais cansados e achamos que as coisas cada vez estão piores, mas elas estão tão más como se calhar estavam na altura dos nossos pais, mas nós agora é que estamos na idade adulta e que sofremos com. Eu mesmo assim acho que estamos melhores. Mesmo assim eu acho. Pois, é verdade, também se calhar estamos melhores. Há um livro muito giro do Steven Pinker, que é o Better Angels of Our Nature, que é um livro de um psicólogo cognitivo. Pronto, a visão dele não é completamente unânime, mas ele advoga que nós, neste momento, vivemos na melhor fase que a humanidade alguma vez viveu a nível de qualidade de vida. E eu concordo com ele, vivendo aqui na Europa Ocidental como vivo, eu concordo plenamente com ele. Acho que nunca na história da humanidade se viveu tão bem como nós vivemos hoje em dia. Eu admito que sim. Nós ouvimos sempre a história dos nossos avós e coisa que era uma sardinha para 3 pessoas. Ouvi certamente estas conversas e eu lembro-me, o meu primeiro carro que eu tive, tive que ir trabalhar para conseguir comprar um carro para ir para a faculdade.
tive que ir trabalhar o verão inteiro e foi um amigo meu que arranjou um trabalho até bem pago, mas pronto, aquilo era uma coisa terrível. Se eu tiver algum dia sempre nos pulmões, é uma coisa dessa, andava a limpar chaminés na refinaria da Galp. Um trabalho terrível, mas pronto. Mas deu para comprar um carro. Hoje em dia, um rapaz que entra para a faculdade, a maior parte dos pais consegue, felizmente, e ainda bem que assim é. Sim. Oferecer-lhe um carro nem que seja em segunda mão para ir e vai, de facto. Eu lembro que as coisas, mesmo na nossa altura, quando nós éramos jovens, não são como hoje em dia. Eu concordo. Acho que nós temos um bocadinho, faz-me lembrar um filme que eu também gosto, numa vertente um bocadinho diferente daquela que estamos a falar, um filme que eu gosto, do Woody Allen, que é o Midnight in Paris. Sim. Que basicamente nós olhamos sempre para o passado com alguma nostalgia. Se eu vivesse no tempo dos impressionistas, no caso dele, se eu vivesse no tempo do Monet, do Manet, do Pizarro e do Alfred Sisley, aquilo é que era giro, e o Moulin Rouge e o Toulouse-Lautrec. Se estivesses lá, e depois essa é a história do filme, estás lá, e há uma pessoa que é daquele momento, que ela queria estar era 100 anos antes. Nós estamos sempre a pensar, no antigo que era engraçado e coisa, mas... Do ponto de vista cognitivo, há uma coisa muito gira. Na nossa memória tem um processo que é o processo de pruning, ou o processo de poda. E a nossa memória, constante nós vamos envelhecendo, nós não guardamos as memórias todas que fazemos. E a nossa tendência é fazer o corte das memórias más e guardar as memórias boas. Então, uma tendência do ser humano na velhice é ter muito mais memórias boas da juventude do que memórias más. Então, a maioria das pessoas, quando olham para o passado, têm muito aquele ideal do isto na minha altura é que era bom. Isto agora é tudo uma porcaria, isto agora é tudo, não se percebe nada disto. Isto na minha altura é que era bom. Porque essa pessoa guarda, acima de tudo, na sua percepção do passado, memórias boas. As memórias más apagaram-se, desapareceram. Por um lado ainda bem. É incrivelmente adaptativo. É incrivelmente adaptativo, sim. Que nós fazemos isso. É engraçado, eu não conhecia o conceito, mas ainda bem que isso acontece para termos uma velhice mais... Sim, dá uma qualidade de vida espetacular. Dá mesmo boa qualidade de vida porque dá satisfação e é uma fase de vida em que tu entras e olhas para trás em vez de olhar para a frente, e então isso dá-te uma qualidade de vida muito boa. Tu olhas para trás e vês as coisas melhores do que elas realmente foram. Isso é bom. Por satisfação. Também sei que tens satisfação a viajar. Sim, gosto. Uma viagem que tu recomendes fazer? A Bélgica. Bélgica, coisa, né? Chegar a Charleroi, alugar um carro e correr os mosteiros todos. Não, sabes, eu há uns anos atrás eu tinha uma viagem marcada para Viena. E era uma companhia que eu agora não me vou recordar, mas era tipo uma das primeiras companhias low cost, nem sei se já havia EasyJet e Ryanair. Era uma coisa, tipo qualquer coisa Wings, era uma companhia da Eslováquia e que voava para Bratislava e para Viena. E eu comprei passagens nessa companhia. E um dia estava tudo programado e uma semana antes de ir, telefone uma pessoa com quem eu ia na altura. Olha, sabes o que é que aconteceu? Não. Olha, sabes quem é que faliu? Não. Esta companhia. É? Que estranho. Minimamente a pensar que era a companhia que eu ia viajar. Passado alguns segundos é que aquilo começou a trabalhar. Então e agora? Pronto. Diga-se que se perdeu o dinheiro, perdeu-se tudo. Aquilo depois mandaram-nos um e-mail, uma coisa da União Europeia para fazermos uma reclamação. Esquece. E então eu tinha aquele período de férias e tentei arranjar uma solução que não era fácil, não havia, digamos, lá está, não havia Ryanair, EasyJet, esta coisa que hoje em dia é mais ou menos fácil marcar uma viagem. Então a coisa que eu arranjei foi através de uma Virgin, acho que era Virgin, para Bruxelas. Vamos para a Bélgica, tipo, era daquelas últimas coisas que uma pessoa pensaria ir a... Quer dizer, eu já gostava de cerveja e seria sempre um destino interessante para mim ir beber cerveja, mas não numa ótica de passar férias. Sim. Adorei também. Adorei. Tipo, Ghent é lindíssimo, Bruges é lindíssimo, Bruxelas tem uns museus giríssimos. Eu digo mesmo, ainda hoje eu tive esta conversa lá na DB, porque estive a falar lá com o chefe de sala e temos lá um cliente belga, que até era chefe de uma confraria de cervejeiros e que agora comprou uma casa lá tipo, em frente à BB.
E ele passa metade do ano cá. Sim, ele passa metade do ano cá e metade do ano lá. E aquele gajo é um gênio. Literalmente. Se eu não vivesse em Portugal, eu queria viver na Bélgica. Epá, são pessoas incrivelmente amistosas, são pessoas que te fazem sentir bem. É um país, se esqueceres o que o rei Leopoldo andou a fazer, é um país com uma história muito interessante. Tem boa cerveja, bom chocolate, waffles, inventaram as batatas fritas. Boa comida. Eles são underrated. A carbonara. A carbonara, eu comi em Bruxelas uma carbonara de chimay. Aquela carne de vaca cozinhada na chimay. Sim, eles têm, para além da qualidade por acaso, acho que as pessoas sabem isso, eu já disse isto várias vezes. Eu tenho alguma pena de esta geração que está a chegar agora à cultura cervejeira e ao consumo de cerveja artesanal não tenha passado por uma fase que pessoas começaram a beber um bocadinho mais cedo, porque era aquilo, pois, como tu dizias, chegava a Portugal, não é? Era a Chimay, era a Duvel, mesmo coisas não tão interessantes, mas mesmo assim, tipo a Satan, coisas desse género. Esse perfil dessa cerveja, e a Dupont, não é? Que hoje me permite continuar a ter uma adoração enorme por essa escola e pelos estilos belgas, mas consegues evoluir e consegues ir captar as coisas norte-americanas, coisas extremadas de lúpulos, coisas com toncas, coisas com marshmallow, consegues ir apanhar um bocadinho isso tudo, mas não deixas de ter aquela percepção de que aquilo que está ali é muito bem feitinho, é muito bem feito, é cerveja no seu estado mais, digamos, quase puro, que muitas vezes hoje em dia, infelizmente, eu acho que é desprezado e é deitar fora uma parte muito importante que eu acho que todos é não deitar nada fora, porque acabamos de deitar fora uma parte que é tão relevante e é tão saborosa. E há espaço para tudo. Um bocadinho isso, mas pronto. Cada um com o seu gosto, eu acho que cada um deve beber aquilo que mais gosta e que lhe apetece. Eu, felizmente, também acho que a Bélgica é um destino fantástico e de férias para tudo, para comer, para beber, para bonitas paisagens, bons museus. A Bélgica no outono é das coisas mais lindas. Tem todas aquelas árvores de folhagem caduca e aquilo agora fica vermelho, ocre, amarelo. São paisagens lindas. A Bélgica agora no outono é um país lindo. Acho que vale muito, muito a pena. E para quem gosta de ciclismo, então, espetacular. Sim. Eles têm os parques de estacionamento deles de bicicletas são astronómicos. Não te quero também tomar muito mais tempo, já são quase, os 2 meninos já devem estar a descansar, tu também amanhã certamente tens um dia de trabalho como eu, mas pronto, agradecer que estás aqui a falar um bocadinho comigo, dar a conhecer um bocadinho mais do projeto da Hamburgueria B&B, e vou-te pedir apenas uma sugestão, que é amanhã estás aberto? Estão abertos? Vocês estão abertos que dias agora? Por enquanto estamos abertos todos os dias, ainda estamos tipo em horário de verão. Daqui a mais um mês, depois começamos a fechar à segunda-feira. Amanhã quem for à hamburgueria, se fosse sincero, olha, não, escolha por mim. Está cá o Filipe é quem conhece cerveja, quem tem o controle dos hambúrgueres, deixe nas suas mãos fazer o meu menu do meu jantar. Mas eu não tenho restrições. Sem conhecer a pessoa. O hambúrguer de eleição com a tua cerveja. O que é que tu lhe recomendas? Que não falharias? Lá está, uma coisa que nós tentamos fazer sempre e que a formação que o pessoal tem, nós tentamos sempre perceber qual é o gosto da pessoa, para depois tentar aconselhar uma cerveja que se encaixe neste gosto. Claro. E isto é especialmente importante para quem não está habituado a cerveja, ou para quem gosta de vinho, por exemplo, tentar perceber que vinho é que gosta. Através do tipo de vinho que gosta, tentarmos encontrar a coisa mais semelhante a nível, ou seja, nem que seja... É frequente aparecer aquelas pessoas que dizem não gosto de cerveja e que tu lhe consegues dar uma cerveja e depois elas, afinal... Sim. Sim, por exemplo, há alguém que me diz, eu não gosto de cerveja, não gosto de vinho verde, não gosto de vinho rosé, o que eu gosto é de um bom tinto
encorpado. E muitas vezes tu apresentas uma quadrupela e essa pessoa fica maravilhada. Já me aconteceu com várias pessoas. Em casos prototipicamente iguais, em que tu apresentas uma quadrupela, a pessoa põe aquilo na boca. Pronto, tem que ser uma pessoa que tenha a mente aberta, não é? Não pode estar a obrigar a pessoa a nada. A pessoa tem que estar predisposta para querer provar qualquer coisa. Porque senão nem vale a pena. Podes lhe dar a melhor cerveja do mundo e ela não vai gostar. Até podias dar o vinho que ela diz que gosta. Se fosse uma prova seca, ela não ia gostar. Exato. Mas se a pessoa estiver predisposta e tu deres uma quadrupela, uma pessoa destas, a maior parte das pessoas vai gostar. Vai encontrar montes de notas, vai encontrar montes de sabores, vai encontrar o calor do álcool, não vai encontrar uma bebida que lhe gela a boca, que não gostam. Isto acontece-me N vezes. N vezes. Eu tenho muitos clientes. Tenho muitos clientes que me agradecem por agora beber cerveja. Que antes não bebiam cerveja, não gostavam. Desculpa abusar da tua componente também profissional, mas o que é que explica que algumas pessoas tenham esta quase aversão a fugir da sua zona de conforto e experimentar coisas novas? O que é que se explica? É timidez? Não acho que são questões de personalidade. Acho que não é tanto timidez, acho que é uma questão de personalidade. E depois também pode ser uma questão de idade, não é? Nós temos fases de vida em que estamos mais predispostos a experimentar e sair da nossa zona de conforto. Temos outras partes de vida em que estamos mais predispostos a estar ali fechados. Mas depois tem muito a ver com a personalidade. Há pessoas... uma pessoa culturalmente mais rica, por norma, está mais aberta à experiência e gosta de experimentar coisas novas. É um bocadinho esta não é a minha experiência profissional, é a minha experiência empírica na hamburgueria. Ou seja, o que eu noto é uma pessoa culturalmente mais rica, eu mais facilmente, ela me diz que não gosta de cerveja e não quer, e mais facilmente eu converso um bocado com ela e consigo encontrar uma cerveja que ela bebe e me dá prazer. Uma pessoa culturalmente mais limitada, eu tenho muita dificuldade em fazer isto. Por norma são pessoas que têm limiares muito mais curtos de aceitação da diferença. Não sei se isto faz algum sentido. Sim. Não, claro. Percebo perfeitamente. Eu também noto muito isso quando faço os meus workshops e quando aquelas pessoas que entram que começam logo a dizer, uma pergunta que eu costumava fazer muitas vezes é: qual é a vossa cerveja preferida? E se calhar 70%, 75% das pessoas diziam-me que eram entre Sagres e Superboc. E aquelas pessoas que eram muito determinantes, que era mesmo ou Sagres ou Superboc, não é? É uma coisa dessas, não é? Sim. Essas, eu dava-lhe a experimentar imensas coisas, não é? 6, 7, 8 tipos diferentes, e no final, isto não é mau. Mas eu sabes que portanto, ela não vai ceder naquele ponto está ali, está fechada e coisa. E outras pessoas que diziam, me Sagres, mas não houver também ver Superboc e coisa, muito mais facilmente, depois eu dava-lhes a ver, lá está, na altura, quando eu fazia até mais isso. Porque a identidade dessas pessoas muitas vezes está presa a essas pequenas coisas. Aquilo, infelizmente, não tem a riqueza que devia ter. E então o fundamento da pessoa, de quem elas são e do seu autoconceito, está preso a essas coisas pequeninas. A cerveja que eu bebo, o clube de futebol que eu apoio, a cidade onde eu sou. E é isso depois que serve de pilares a coisas que não devia servir. Porque esta nossa experiência do mundo devia estar alicerçada noutros pilares culturais muito mais robustos e que nos permitissem horizontes mais largos. Mas o que é? Pronto, então eu amanhã vou à hamburgueria e vou dizer, Filipe, olha, esquece, não estou com paciência nenhuma e coisa, escolhe tu comigo. Se fosse assim, então, olha, um hambúrguer quando e uma eu cerveja. chego lá e não quero pensar e quero pedir uma coisa que eu sei que me vai saber bem e, por exemplo, saio do hospital e vou mandar uma mensagem em 20 segundos, nem vou pensar no que é que vou escolher e é isto que eu quero, é um Chichen Itza e é uma IPA da Marafada de Pressão. É espetáculo. Não, é uma combinação brutal. O hambúrguer com aquele picante, com o jalapeno, depois aquelas IPAs com aqueles lúpulos americanos, aquilo é. Por acaso, acho que nunca. Às vezes que fui à hamburgueria, foi o que comi mais foi o Chichen Itza também. Foi sempre a minha. É já uma referência para da hamburgueria. E aquilo harmoniza tão bem com a IPA, mas tão bem. Que é uma coisa. Depois tem ali aquele doce do guacamole,
que te vai ligar ali com aquele amargor. Aquilo é genial. Pronto, infelizmente não tenho isto, mas também ainda não acabou o ano. Pode ser que ainda consiga dar um saltinho ao Algarve para estar contigo pessoalmente e com a tua família, que é maravilhosa. Que uma vez me recebeu lá muito bem em casa, que fomos para o Alvor até um bocadinho mais tarde. E depois eu ainda fiquei a dormir em tua casa. Obrigado pela maneira querida como me receberam. Obrigado pela conversa que tivemos agora, dar-me a conhecer um bocadinho de um projeto já bastante estável, já com muitos anos, que é um farol no Algarve, em termos nacionais da cerveja artesanal. O esforço que tu fazes, que eu imagino que não seja nada fácil, estar um bocadinho fora, ainda que Portimão seja grande, mas pronto, estás fora dos grandes centros urbanos de Braga, de Aveiro, Lisboa, Porto. Sim. Nós aqui o Algarve é uma zona muito complicada. Eu gosto muito do Algarve. Lá está, já passei muitas vezes férias e fui muitas vezes ao Algarve com os meus pais e já depois em idade adulta. O Algarve é muito específico. Ter um projeto como o teu é fantástico. Sempre que eu vou a essa zona do Algarve tento visitar-vos e pronto, fica o convite que quem nos esteja a ver e quem vai a ver passe na Hamburgueria BB e no mínimo experimente o Chichen Itza com o IPA da Marafada. É o mínimo. Muito obrigado pelo convite, pá, e acima de tudo, muito obrigado por tudo o que tens feito no mundo da cerveja e também e por tudo o que me tens ensinado. Aprendi muito contigo, muito mesmo. O workshop que fiz contigo, pá, foi espetacular. Agradeço-te imenso tudo o que tens feito e também tudo o que contribuíste para me abrir os horizontes no que toca a apreciar cerveja, a olhar para a cerveja e, acima de tudo, a pensar cerveja. Exato. Era uma coisa que não Obrigado, meu amigo. Obrigado a ti, obrigado à Estela, à tua família belíssima, ao teu projeto e pronto, agora a próxima é pessoalmente. Tá? Grande abraço. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado.